noite agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A 1020 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio. alô Brasil, Fernando Sérgio. alô mundo inteiro. Alô, Paulo! Para com isso, chega de conversa! Parou, o que houve aí que não parou? Ora, meu Deus do céu, Titio! Boa tarde! Boa tarde, diferente, Pato. Eu estou apaixonado pela Patilda. É a Patilda, é? A Patilda, naturalmente. Ah, uma pata assim, seu fofoqueiro. Tá querendo saber muito da minha vida? Tá, sai pra lá, ô bode velho. Que isso, Pato? Que isso? Que é isso? É patês, você não sabe. Olha, bom programa pra você e chega, porque eu estou irritado. Tchau, bom programa. Esse Pato, minha gente. Alô você, boa tarde. Que calor tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, minha gente amiga. Olha, eu vou ser franco com vocês. Eu hoje de manhã penei, viu, naquela caminhada famosa que eu acho que todo mundo deveria dar. Todo mundo, principalmente, passou dos 50, passou dos 60, passou dos 70, se tiver saúde, vai caminhar. E caminhar cura muitos males e ajuda, como dizem os médicos, numa linguagem simples da gente tomar conhecimento, ajuda a afinar o sangue. Basicamente é isso, evitar os tais coágulos que eventualmente podem se soltar e naturalmente fazer um estrago. De repente, até infartos do miocárdio são acreditados a coágulos que se soltam, né? Então daí a importância da caminhada. Claro está, quem quiser pode fazer ginásticas mais diversas e tal, mas tudo depende muito da idade sua. E não é tanto a idade cronológica, é na verdade a idade que você apresenta a nível de resistência física é muito importante. E nesses momentos a gente tem que ter resistência. Aí você pode estar se perguntando, Fernando, mas peraí, você não tem receio com esse negócio do Covid, né? De tudo que está acontecendo? Você não tem receio? Eu digo que sinceramente não. Eu acho que o importante da história é você ter a devida distância das pessoas. Aliás, essa foi a orientação médica que eu tive de um excepcional cardiologista, que é o meu querido amigo Dr. Cícero Munhoz, né? Você ter o distanciamento devido, você ter a máscara fundamental. Não adianta você usar a máscara debaixo do nariz, porque não resolve. Ah, mas eu fico meio que sem respiração, não é uma coisa confortável. É verdade, a gente realmente tem a respiração um pouco atrapalhada pela máscara, mas é questão de costume e realmente não é uma coisa cômoda, mas é uma coisa necessária. E do jeito que a vacinação no Brasil está acontecendo, e vai demorar muito, vai demorar pelo menos, os mais otimistas dizem que até o final do ano todos estão vacinados. Os pessimistas dizem que daqui a 2 anos estaremos vacinados nessa progressão que é muito problemática, porque ela dá tempo ao vírus de fazer as suas metamorfoses, as suas mudanças e eventualmente se tornar mais agressivos. No programa do dia de hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter, hoje excepcionalmente, nós não teremos o doutor Luiz Aibinder, viu? Você que escreveu para ele, você que mandou o seu recado, a sua dúvida para Fernando Sérgio, aliás, FS Grandenet, com TTI, né? Grandenet, @gmail.com. Não fica triste não, ele vai vir na quinta-feira, porque ele tem um compromisso inadiável no dia de hoje. Então hoje, excepcionalmente, não teremos o Aibinder, que virá na quinta-feira, após o comendador Zé Augusto Araújo Neto, participando e respondendo as cartinhas. Muito bem, eu queria falar a respeito do rebuliço que está acontecendo aí com essa carta que, se já não foi entregue, vai ser entregue no Planalto, mas que foi amplamente divulgada pela televisão. É a carta de 500 profissionais do mais alto gabarito, empresários
banqueiros, economistas, enfim, pessoas de proa, não é? Exigindo mesmo por parte do governo, aliás, dos governos, não só do governo federal, mas do governo estadual, bem como dos governos municipais, muito mais responsabilidade, pedindo muito mais união do que propriamente beligerância, que é o que ultimamente a gente tem tido noção, aliás, desde que esse governo tomou posse, os governos tomaram posse, estão meio que se deflagrando entre si, enquanto o vírus da Covid está aí ceifando cada vez mais vidas. E acontece o seguinte, engraçado, porque é um negócio muito curioso a gente observar a reação das pessoas. Um querido amigo botou lá, olha, parem de falar no Bolsonaro, parem de falar no Lula, não vê que é Deus que nós estamos precisando? Olha, Deus a gente precisa sempre, porque é o Criador de todas as coisas, independentemente de quem acredite ou não, porque tem isso também, né? Isso do ponto de vista de quem crê, e eu creio, existe sim uma força superior, a qual nós chamamos de Deus, que é o Criador de todas as coisas e tal. Mas no meu entendimento, como espiritualista que sou, ele deixa na nossa mão a organização ou a desorganização da obra divina enquanto a nível material. Então nós não podemos ficar só a níveis de oratório, não, de oração, porque na realidade a gente tem que saber o que fazer para desenvolver a vida. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, vamos voltar no tempo e no espaço? Vamos voltar no tempo e no espaço e você vai ver, claro, eu não sei qual é o nível de estudo que você tem, pode ser muito superior ao meu, muito inferior, não importa o que, mas você, mesmo que tivesse um nível muito simples de estudo, você deveria saber alguma coisa a respeito de história. E você vai ver, recuando no tempo e no espaço, que aquela historinha bonitinha do Adão e Eva e tal, era uma sem-gracice total, porque não havia cinema, não havia shopping, não havia teatro, e tudo se bastava. Mas é aquela história, é um pouco uma história que é contada para explicar às pessoas o que foi e como aconteceu a fecundação da Terra. Você já reparou que a Terra em si tem o formato de um óvulo feminino? Você já reparou que os asteroides que chegam na Terra têm assim uma semelhança, uma similitude com os espermas, com o espermatozoide masculino? Ou eventualmente feminino do ponto de vista daquilo que entra, se é o Y, se não é? Então é aquela história, tudo tem uma lógica, Agora, se você volta naquele tempo, se você avança um pouco mais, você vai ver que a primeira arma do ser humano foi a clava, né? Ele arranjou lá um pedaço, primeiro foi pedra, ele budilou a pedra até que fez aquele tacape, ou aquilo era de madeira, não importa como era, o fato é que ele descobriu que riscando a madeira com a pedra pontiaguda, ele conseguia dar um formato maior até do que esses tacos de beisebol. Então aquela foi a primeira arma. Então o que eu quero dizer é que tudo na vida partiu a respeito da inteligência do ser humano, claro que sim, orientado, seja pelaquilo que você quer fazer, orientado por Deus, orientado por seres extraterrestres, ou orientado por anjos de luz, não importa, anjos de luz o que são, que quer dizer a palavra ângelo, quer dizer mensageiro. Então, mas foi a partir de uma ideia, foi a obra divina, aliás, manifesta através do homem. Então não é só você, precisamos de Deus, porque todos os que morreram também estavam precisando de Deus. Todas as famílias que estão enlutadas nesse momento estão precisando de Deus. Então se você tiver esse raciocínio simplista, você vai dizer assim, o quê? Na hora de um enterro você vai dizer graças a Deus? E na hora que alguém escapar você vai dizer graças a Deus? Uma expressão é de alegria, a outra expressão é pesada, é de pesar. Claro que tudo é graças ao Criador, né? Para quem, como eu, acredita no Criador. Eu conheço pessoas brilhantes que não acreditavam
e que já passaram pela vida ou já ainda estão na vida e não acreditam. Então, este é o retrato do ser humano, né? E retratando o ser humano, então você tem que entender que tudo que nós temos, essa câmera que me dá, que toma a minha imagem e leva para a tua casa, foi feita pelo homem a partir de fatos que Deus colocou à disposição dele. Mas o que ele teve para fazer isso? Teve que desenvolver a sua inteligência, teve que desenvolver a sua cultura. É por isso que inteligência e cultura são muito importantes. Agora, recuando, não, avançando um pouco mais no tema, por que houve a gripe espanhola que ceifou a vida de tanta gente sobre a terra? Mas evidentemente parece que esse Covid é pior a nós que estamos imersos nessa pandemia. Por que houve isso? Por que houve? Porque o ser humano não sabia o mínimo sobre higiene. Porque na idade que aconteceu a gripe espanhola, na idade chamada peste negra, não é? Na verdade o ser humano não tomava banho, acreditava muito pouco em coisas que seriam no futuro muito mais articuladas, não só como o banho diário, mas também a água filtrada, o banheiro com água corrente, que é fundamental para não ficarem as bactérias soltas pelo ar. Então melhorou a vida do ser humano. Será que aquelas pessoas que naquela época sobreviveram também não imaginavam que precisavam de Deus? Claro. Deus é a nossa firmeza, é a nossa vontade de que nós precisamos ultrapassar os nossos próprios problemas. Claro, claro, mas não podemos ficar parados. Não basta, não vou falar no Bolsonaro, não vou falar no Lula, vou só pensar em Deus. Então eu vou me retirar para não precisa ser nem para o Everest, o Corcovado, eu vou ficar aqui na minha casa e Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E se você não sair da sua casca, se você não sair de onde você está, você não tem condições sequer de mentalizar, caso você não tiver um telefone, para alguém trazer um pão para a tua casa, para alguém fazer um delivery para a tua casa. Então esse raciocínio simplista, parem de falar no Bolsonaro, parem de falar no Lula, não vê que nós precisamos de Deus? Ele não funciona, porque não é assim. Nós precisamos sim, a gente precisa da proteção divina, mas mais do que a proteção divina, a gente precisa da sabedoria divina. E essa sabedoria é que pode nos invadir o ser, é que pode nos tomar conta ou tomar conta de nós mesmos e fazer com que nós achemos os caminhos necessários, que inclusive foram achados. Estão aí a vacina, se tudo correr bem, se Deus quiser, se eu estiver vivo, eu vou me vacinar amanhã. 74 anos, eu vou me vacinar amanhã. Minhas coleguinhas de 74 anos, senhorinhas, vacinaram hoje. E aqui no Rio de Janeiro, a repescagem vai ser na quarta-feira entre homens e mulheres. Então, foram os abençoados cientistas que, com a bênção da inteligência, da sabedoria e com respeito a toda e qualquer religião, descobriram realmente a fórmula de não permitir a proliferação do Covid. Não importa se Coronavac, se a Oxford, se a Pfizer, se a Johnson & Johnson, não importa. Em momentos diversos, se descobriu, a ciência atua para essa descoberta. E a ciência, quer você acredite ou não, a ciência, quando bem pensada em favor da humanidade, é a maior representante de Deus na Terra e não tem outra conversa. É mais ou menos isso, porque o ser humano se coloca, ainda que religioso, ele se coloca, ele reza, ele vai à missa, ele vai ao culto, ele vai à sessão espírita, ele vai ao evento budista, mas ele se coloca em ação. Ele mostra, Pai, eu respeito a vida que me deste, e eu vou fazer da minha inteligência, enquanto o último exalo tiver, eu vou fazer luta em favor do próximo, e não luta em favor de mim mesmo. É por isso que
que eu valorizo, e sempre no final do programa eu faço esse gesto, que é um gesto muito bonito, é o gesto de respeito ao outro, e digo aquela saudação hinduísta que diz Namastê. Namastê quer dizer, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. O adversário, aqueles que eles chamam de Satã, de diabo, outro não é senão a ignorância. Outro não é você estar longe da sabedoria e do conhecimento. Mas só vale a sabedoria e o conhecimento se ela não for em benefício de si própria, mas se ela for em benefício de você. É por isso, então, que eu fiz esse preâmbulo para poder falarmos aqui, nesse momento, dessa carta muito responsável desses senhores, desses grandes empresários brasileiros, desses grandes banqueiros do Brasil que movimentam fortunas. Alguns dizem que o Brasil tem apenas 6 banqueiros, mas eu acho que tem muito mais. Desses grandes economistas, dizendo, entre outras coisas, que o Brasil, por sua omissão, por sua lerdeza de governos, note que eu não estou falando só o governo de Brasília, que tem sido lerdo também, tem sido o pomo das discussões. É o importante você depreciar o outro. Olha que bobagem, olha que bobagem. Assim como alguns governadores também fazem de outra maneira. E ficam que nem lavadeiras. Sabe, isso me lembra uma briguinha de quando era de garoto, que a gente jogava aquelas peladas nos campinhos de outrora, aqueles campos mal feitos, onde se botava pedras para fazer o gol, e que de repente você se engraçava com um cara, o cara batia, fazia uma falta em você, aí você se armava e dizia assim, olha, aí chegava um cara no meio, quem for homem, cospe aqui. Aí se alguém cuspia, o outro entrava dando porrada, coisas desse nível. Gente, nós somos adultos. O senhor presidente da República, o senhor é um homem adulto, eleito por 1/3 da nação brasileira. 1/3 se eximiu e o outro terço votou no outro candidato. E o senhor é presidente de todos. Mas isso só será verdade o dia que houver, digamos assim, a capacidade de aceitação do outro, independentemente do que ele seja. De parar com essa briga idiota de esquerda e de direita que não leva a lugar nenhum. De agir com respeito ao próximo. Peraí, quem é que vai gerir a situação do combate ao Covid e que já deveria estar gerido? Médico. Ou então alguém da saúde, não um general que pode ser brilhante, que teve uma carreira brilhante, que merece todo o nosso respeito, como o general Pazuello, mas coitado, meu Deus do céu, não é a praia dele. Ele se perdeu ou se ganhou nos quartéis da vida com a logística. Mas o Ministério da Saúde não é só logística. Então, erro número 1 foi cortar o Mandetta daquilo que ele estava fazendo, ou então, se ele não era eficiente, cortá-lo mais rapidamente ainda do que foi cortado, ficou 1 ano e tanto. Erro número 2, o Pazuello na posição. Antes do Pazuello, aquele Scherer, não me lembro mais o nome do homem, coitado, mas ele, coitado porque quando ele viu a bomba que ia cair na mão dele, amarelou, se mandou. Eu nem ia à reunião, que também não seria a minha praia, a dele era, mas não quis, é um direito. Agora vem o outro, aí vem o Marcelo, né? O Marcelo, que agora me fugiu o segundo nome, que você sabe qual é, e que até agora não assumiu, até agora está em um e outro para ver chegar as caixas de vacina, meio que pressionados pela imprensa, que coitada leva a culpa daquilo que não tem. Ela está pressionando pela vida. A imprensa, ela está pressionando. Tem aqueles que são contra, tem. E tem o direito de ser contra. Como tem aqueles que são a favor. E tem o direito de ser a favor. Então essa briga, em algum momento, ou vai dar empate, ou vai dar 2-1 para um dos lados. Mas é da vida. Ora você ganha, ora você perde.
Então os empresários que são lúcidos, que são adultos, que são homens de negócios, mas os economistas que entendem de economia, deram um stop, não falaram óbvio, mas o que o senhor Paulo Guedes está fazendo? O que o senhor Paulo Guedes está fazendo, ministro da Economia, para melhorar a economia? Ah, mas a situação, a pandemia que desorganizou tudo, é verdade, então não há necessidade desse emprego, a meu ver. Mas suponhamos que esteja fazendo alguma coisa, é uma pessoa letrada, é uma pessoa que, enfim, teve toda uma informação vinda dos Estados Unidos, diz que ele faz parte, não sei se é isso, de os boys de Washington Boys. Só que Washington é outra coisa. United States of America is a great country. Grande país, um enorme país. As leis, the laws, são muito mais sérias do que aqui no Brasil, porque aqui tem saída para tudo. Eles punem, mas arranjam um jeito de pular a cerca, porque muitos deles estão com o rabo preso, seja da esquerda, do centro ou da direita. Então é uma pena, porque em termos de território nós temos algo muito mais, mas muito mais do que os americanos têm. Há lugares como Nova York, nos Estados Unidos, quando chega o inverno, é impraticável você plantar um pé de alface. Nós não temos isso aqui. Mas não podemos comemorar coisas como se fosse só realização nossa. Não é. Nem desse governo, nem do passado. Todos, em algum lugar, em algum momento acertaram, e todos, em algum lugar, em algum momento erraram e continuam errando. E isso está detonando a vida de perto de 300 mil brasileiros, com 300 mil famílias enlutadas. Essa é que é a história. E diante disso, o empresário, aquele que é responsável, aquele que de repente está à frente de uma tremenda de uma indústria, ou de uma média indústria, aquele que é pequeno, a exemplo do restaurante Caçador, que para minha surpresa e minha decepção, encerrou suas atividades. Ainda hoje eu fiz questão de, na volta de onde eu fui, de passar caminhando. Eu caminho, senhor doutor, eu caminho, gosto de caminhar, uma forma de apacentar a minha mente. E quando eu passava ali em frente, vi que ainda estão ali as vitrines, né? Estão as mesas todas de perna para o ar, as cadeiras de perna para o ar, e a mensagem de que infelizmente não resistimos à pandemia, estamos fechando o restaurante que praticamente nasceu a confraria dos amigos do rádio. E por que isso? Por causa de uma economia extremamente debilitada, uma economia mal conduzida, de um governo que, do ponto de vista da presidência da República, só se preocupa em ser belicoso, e do ponto de vista do governador de São Paulo, só se preocupa em ser belicoso, e do ponto de vista do governador do Rio Grande do Norte, só se preocupa em discordar. Então o que viram os empresários, até esse pequeno empresário aqui, se não houver liderança, se não houver concordância, se não houver entendimento naquilo que é possível entender, evidente que a história está nos ensinando, voltando atrás. Por que aconteceram as guerras? Começaram na discordância. E da discordância vem o quê? Vem o ódio. Esse tipo de anúncio que eventuais apoiadores do senhor presidente colocam, dizendo por que odeiam tanto esse patriota, isso é uma bobagem, uma ignorância, uma estupidez. Porque não é só ele o patriota, e ele é muito pouco com relação ao todo. Ninguém odeia o presidente, pelo contrário. A gente quer que ele seja competente e não um excludente, e não uma pessoa que se aproveita da diferença para depreciar o outro. Como é que alguém fala, fica defendendo uma coisa vencida pela ciência chamada cloroquina? Como é que alguém fala para aqueles que acreditarem em cloroquina, para os outros em tubalina? Entubalina quer dizer entubar, ou seja, você sabe exatamente o que é para os adversários. Aí os apoiadores, esquecendo que um está falando dos seus próprios irmãos.
Veja uma família. Qual é a família que tem 2 ou 3 ou 4 filhos que os 4 pensam igual? Pode ser que haja, mas na maioria das vezes não. Um sai vira ateu, o outro sai vira católico, o outro vira espírita, o outro vira ecumênico, o outro sei lá mais o quê. É do ser humano. Se a gente começar a preconceituar aqueles que não são diferentes, não vai sobrar ninguém. Porque em algum momento nós somos diferentes deles também. Então esse apelo dessa carta, desses senhores que eu vi, esse apelo dessa carta, assinado por 500 dos mais dignos representantes das suas profissões no Brasil, e dizem que fez pegou de calça curta ao Planalto, isso é da maior importância. Mas não é para criticar, não é para depor. Vira o presidente no dia do seu aniversário, e parabéns a ele, saúde longa, vida longa e competência longa também. Vira isso assim, só Deus me tira daqui. Mas Deus está tirando a sua população por desencontros, essa é que é a verdade. Pela incapacidade de ouvir não só aquele que está ao meu redor puxando o meu saco, mas de ouvir realmente a parte da sociedade, toda ela. Eu me lembro nesse momento de um amigo querido chamado Jimmy Hall, já falecido pelo Covid. Eu não me canso de prestar as minhas homenagens. Foi um irmão que eu tive em vida, irmão daquele que não é de sangue, mas que nos juntamos à mercê de Deus, digamos assim. E esse menino foi filho de um dos grandes diretores da TV Tupi, se não o maior. E houve um aniversário do pai dele, e ele é garoto, menino ainda, ele morreu com 50 e poucos anos de idade, 56 acho. Um abraço para a Luana Sargentelli, namorada dele. Nós lutamos, todos nós lutamos, Oscar Berro, o diretor lá do Hospital de Saracuruna, para tentar dar uma sobrevida, mas de tudo não foi possível. Já tem algum tempo, foi logo no início. Ligou para mim para agradecer, coitadinho, e de repente morreria após. E ele me contava, quando estávamos na Tupi do Rio de Janeiro, que aquela rádio era uma rádio de verdade, que pagava os seus compromissos, que honrava os seus compromissos, coisa distante dos dias de hoje. E ele me contou que ele foi para uma festa do pai dele, o pai na Urca, diretor da principal TV da época, que era a Globo, então era a TV Tupi. Estavam lá todos os grandes da música popular brasileira, todos os artistas, todos para comemorar o aniversário do pai dele. Quando acabou o aniversário, sobraram na sala da direção geral só ele, Jimmy Hall, e o pai. Aí ele vira o pai no verdor dos 19 anos, no verdor da inocência, no verdor da adolescência, saído da adolescência, e diz: pai, como a inteligência brasileira, os grandes artistas gostam de você. O pai dele, com a maturidade dos homens que já conseguiram os seus cabelos brancos, e que ainda tem sim alguma vaidade, que ainda tem sim uma vontade de contribuir, talvez até de aparecer, mas que sabem que há limitações, porque já viveram as derrotas e as vitórias da vida. Esse homem: o que, meu filho? Pai, eles adoram você, você tem muito prestígio para artistas, para essa turma toda. Ele dá a volta, fica em pé, bota a mão no espaldar da cadeira e diz assim: meu filho, eles não gostam de mim, eles gostam da cadeira. Então, qualquer que seja o lugar que você estiver, claro que vão ter aqueles amigos verdadeiros, que são poucos, alguns você pode contar nos dedos. Mas se você aparecer, se você ganhar uma medalha, se você for eleito prefeito, governador, presidente da República, vai ficar assim de gente puxando o seu saco. Então, senhor presidente, senhores governadores, senhores prefeitos,
entendam-se. Pêsames para aqueles radicais da esquerda e da direita que são capazes de se degladiar, porque isso não leva a caminho nenhum. O caminho só pode ser achado através da soma de ideias e muitas das vezes da soma de pensamentos contrários. Um abraço grande para você. Eu vou trazer aqui um dos grandes, depois eu vou falar o nome de todo mundo, né? Alô, Aziz Ahmed, meu querido amigo, um abraço grande, jornalista. A Denise também, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Denise, eu estou um pouquinho prejudicado hoje, porque eu não sei onde botei meu óculos aqui para ler, está meio complicado. E eu vou fazer um exame de vista hoje. Até um forte abraço para a doutora Johanna Ribeiro, lá da cidade. Ela me pingou umas gotinhas, que é legal, é importante, mas a pupila abriu um pouquinho, então não estou com a mesma nitidez. Acho que amanhã já estou legal. Se eu não ler o recado no todo, mas vamos tentar aqui. Bom, eu vou deixar passar mais um tempo para poder ler. A Icléia Cardoso está aqui comigo também. Rita Carneiro de Mendonça, obrigado pelo coração. Minha sobrinha querida Simone Leonel, beijo para você, Simone. Minha sobrinha do coração. Ela, a Monique e também, por que não dizer, o Luiz Eduardo, né? Filhos do meu irmão que já se foi. Está com o papai aí do céu, olhando por nós. Muito bem, então daqui a pouco eu vou dizer todo mundo aqui. Mas agora eu vou trazer ele, que é um baita de um talento brasileiro. Talento brasileiro. Conheço há mais de 40 anos. Foi político. Quando eu conheci ele foi deputado estadual. Depois ele se tornou deputado federal por vários mandatos. E também se tornou prefeito de Caxias, onde falou aqui conosco que esperava ter dinheiro em caixa e descobriu, como sempre acontece em termos de Brasil, que o dinheiro que a cidade tinha mal dava para a administração. E é médico dos mais talentosos, dos mais preocupados com o Brasil. Vamos cumprimentar nosso querido doutor Alexandre Cardoso. Muito boa tarde, meu amigo Alexandre Cardoso. Fernando, é um prazer falar com você nesse programa aí. Então, tem tanta capacidade de informar e principalmente sobre a sua batuta aí, né, que coordena e que é um grande influenciador do rádio, comunicadores do Brasil. Ô Fernando, como nós dissemos, nós estamos muito preocupados com essa questão do Covid. Né? Mas hoje, Fernando, uma das coisas importantes que a pessoa tem que saber é as complicações do pós-Covid. As pessoas estão falando aí, eu tive Covid, agora estou burro. Não. Covid deixa muitas sequelas, não. É mesmo, né? Covid deixa fadiga, Covid deixa dor de cabeça, Covid deixa perda do cabelo, Covid deixa perda de atenção, Covid deixa dor nas juntas, Covid deixa diminuição da capacidade respiratória. E por que deixa isso tudo? Porque o Covid, ele tem uma preferência pelo pulmão. Olha só. E quando você pega o Covid, faz qualquer coisa além de uma simples gripe, você forma uma fibrose no pulmão. E você termina o seu Covid e não volta a fazer o exercício respiratório que é aflito. Então você diminui a circulação de diversas partes do corpo. Uma delas é do couro cabeludo. Quando você diminui a circulação do couro cabeludo, do folículo piloso, na raiz do cabelo, o seu cabelo cai. Quando você diminui a circulação, a oxigenação dos seus músculos, você tem fadiga. Quando você diminui a circulação dentro do cérebro, você tem dor de cabeça. Então, Fernando, é muito importante que as pessoas no pós-Covid façam exercício respiratório, aumentem a ingestão de água. E aí eu vou dar, se você me permitir, Por favor. 2 exemplos. Primeiro é um aparelhinho chamado Respiron, que custa R$30 na farmácia, nessas lojas. É um aparelhinho que tem umas bolinhas que você sopra e você aumenta a sua capacidade respiratória. Olha. A outra é você encher o pulmão de ar e fazer uma força como se estivesse defecando. Aquilo abre o pulmão.
a terceira é aumentar a ingestão de água. Essas são as recomendações das pessoas que estão comprovando pós-Covid. A outra questão importante, que eu acho que a gente tem que mostrar às pessoas, é que quem teve Covid para. Tivemos uma ligeira interrupção, acho que isso aí volta. É alguém que eventualmente nós estamos fazendo a comunicação virtual, né? Porque não pode ser presencial em função da própria Covid. E alguém deve ter ligado, imagino, para o nosso querido doutor Alexandre, e aí, como esse telefone que ele está sendo focalizado é o dele, é um telefone de linha, né? Então, ao ligar, o telefone entende, prioriza que a ligação é mais importante. E aí, nós estamos aí com a imagem dele paralisada. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui, de repente, que volte. Mas eu vou até fazer o seguinte, se você permitir. Já voltou. Espera aí, só um minutinho. Alexandre, deixa eu colocar aqui. Estava justamente esperando o retorno. Deu uma pausa aí, mas já voltou. Pode continuar, meu amigo. Vamos lá. É o seguinte, é a importância que as pessoas que se vacinaram, por exemplo, ela tomou a vacina hoje, aí eu, em 3, 4 dias não, tem que esperar 15 dias. E nesses 3, 4 dias, nesses 15 dias tem que usar máscara, álcool gel, manter o isolamento, porque a vacina tem um tempo de imunização, que pode levar 15 a 20 dias. Sim. Então é importante que aquelas pessoas que tomaram a vacina, que fiquem ainda um tempo, uns 15 dias, mantendo o álcool gel, mantendo a máscara, mantendo o isolamento. Porque a vacina não dá uma imunização imediata, não. Sei. Agora, doutor Alexandre Cardoso, me diz aí, as pessoas jovens que eventualmente foram contaminadas e tiveram resultados brandos com relação, não precisaram da internação, ainda assim, essas pessoas elas podem contaminar outras e mais do que isso, ainda assim, elas devem continuar com aqueles recursos de autodefesa, a máscara, lavar as mãos, tudo isso? Fernando, não tem hoje uma definição da capacidade contaminante de cada cidadão. Né? Sim. E a realidade é que as pessoas vivendo nos 9, 11, 10 anos têm uma capacidade de contaminação diferente e menor do que uma pessoa de 20. Né? Sim. Agora, evidentemente, quando uma pessoa que tem 20 anos e tem Covid, ela vai ter a imunoglobulina, a IgG do Covid, que impede ela de ser um contaminante. Né? Agora, a contaminação, às vezes, dá produtos que eu. Então, eu diria o seguinte, enquanto nós não tivermos aí uns 120, 130 milhões de brasileiros vacinados, enquanto nós não tivermos estamos de imunidade de rebanho, eu manteria a máscara e o álcool gel como instrumento importante para evitar a proliferação do Covid. Perfeito. Uma outra pergunta, um dos principais atores brasileiros, aliás, um sucesso de bilheteria, é que ele se traveste com a mãe dele, o Paulo Gustavo, não só está internado, como foi entubado. A última informação que nós temos, apesar da assessoria dele ter dito ontem de que ele estava melhorando, e efetivamente ele estava melhorando, mas infelizmente ele teve que ser entubado. Qual é a gravidade do momento desse? Ele é um jovem, né? Acredito que Paulo Gustavo, se tiver 30, 35 anos, é o máximo. Mas dizem que a intubação é um risco maior, verdade? Fernando, a paciente, quando é intubado, ele já é um paciente grave. Né? Sim. Agora, você tem muito grave, extremamente grave na intubação. Sei. E aí você teria que ver como é que está o comprometimento do pulmão dele. Né? Que você só vê quando você tem uma tomografia. Né? Eu sou fã do Paulo Gustavo, acho ele genial. Tomara que a gente tenha um resultado rápido de melhora dele. Agora, é muito preocupante porque as pessoas hoje estão demorando a entubar, como tática médica. Sei. Então, se ele foi entubado já em uma fase de doença
pessoa que me informou disse que é considerado grave. Não é gravíssimo, não é muito grave, mas é grave. Quer dizer... Agora, ele é uma pessoa magra, me parece que tem uma capacidade respiratória boa, entendeu? O que já não acontece com o branco, o nosso lateral branco da seleção brasileira. porque está entubado também, mas é gordo, obeso. É um obeso morto, né? Que é uma coisa mais grave. Agora, essa doença, eu já vi o obeso morto sair bem e o magro não sair. Eu torço e peço a Deus até que os dois possam sair. Saiam. Outro que está internado também, e que até ontem o Sérgio Luiz da Tupi me ligou: Fernando, faz um vídeo para ele está muito sensível, foi o Agnaldo Timóteo. Eu fiz esse vídeo para ele. Melhorou. Eu soube. A informação que eu tenho é que ele melhorou. Agora não sei se não for uma informação médica. Uma informação exclusiva de uma pessoa que conhece ele. Entendeu? Ele está internado na Casa de Saúde de São Bernardo, na Barra. Exato. Entendeu? Mas parece que melhorou. Pois é, vamos torcer por dias melhores. Já estamos acenando no Ministério da Saúde com a compra de mais vacinas. Isso pode ser uma esperança maior para todos nós, né, doutor? Fernando, eu acho que a gente tem que, nesse momento, dar as mãos, acabar com qualquer disputa. Eu se pudesse recomendar ao presidente Bolsonaro alguma coisa, eu falaria o seguinte: presidente, vá morar na Fiocruz, vá morar na Petrobras, ligue para o presidente Lula e dê um exemplo e fala assim: eu sou o principal adversário, não estou ligando para ele, porque é uma solução para o Brasil todo. Eu acho que seria uma sinalização excepcional para o Brasil. Importante, com certeza. Doutor Alexandre Cardoso, muito obrigado. Se o senhor me quiser disponibilizar algum e-mail, quando quiser, a hora que quiser, fique à vontade, por favor, tá bom? Se quiser. Um grande abraço, com Deus, um abraço a todo mundo aí. Tá certo, querido. Forte abraço, se cuida. Pois é, nosso querido doutor Alexandre Cardoso, homem responsável, né, que está aí lutando como todos nós estamos. Não somos diferentes, ninguém é menos patriota do que alguém, ou ninguém é mais patriota porque de repente está vestindo a camisa brasileira que nós em Polícia Caseras vestimos tantas vezes. Mas que camisa é essa? É a camisa da seleção de futebol. Então nada contra quem está usando esses artefatos, mas isso é bom para a campanha eleitoral. Agora ninguém está em campanha, a gente precisa se unir, a gente precisa realmente ser mais forte e dizer: olha, vamos deixar as diferenças de lado e vamos convergir, porque essa é de fato a única maneira realmente de você... Eu vou ter que levantar aqui, você vai me desculpar, porque senão não vou enxergar o que está aqui, tá vendo? Deixa eu dizer aqui, você me desculpa, mas é um programa caseiro, e caseiro tem que ser em casa mesmo, né? Covid, o novo mapa global de todo o Brasil em zona vermelha. É um trabalho magnífico, é isso que eu queria. É um trabalho magnífico da BBC de Londres, que você vai ver agora. É com a menina, ela é uma repórter muito legal em Londres, da BBC Brasil. Eu peço licença, é a Passarinho, né? Eu peço licença para você, para poder passar, e parabenizo a BBC. A exemplo do meu canal, eu te peço, quando você puder, acesse o meu canal no YouTube, Fernando Sérgio, inscreva-se. É muito importante que você se inscreva. Você se inscreve, toca no sininho e toca na palavra todas. Toda vez que eu estiver no ar, você vai receber a informação. E nós vamos também pedir para você que assine. Vamos aumentar o número de inscritos na BBC de Londres, que é fantástica e isenta a nível de informação. Vamos lá? Elas e vermelhas, de acordo com o grau de sucesso de vacinação dos países contra a Covid-19. Ou seja, com lugares em que a pandemia estiver controlada, podendo restabelecer comércio, turismo e viagens entre si, permitindo que as suas economias voltem a girar. Mas também com outros, como o Brasil, onde as infecções e mortes estão altas, a vacinação insuficiente e sem conseguir controlar o surgimento de novas variantes do vírus. Essas áreas do mapa continuariam isoladas do resto do mundo.
Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu falo sobre a divisão do mundo em zonas de risco, o que, segundo especialistas com quem eu conversei, deve deixar de ser imaginação e se tornar realidade até o fim do ano. Segundo o virologista Julian Tang, da Universidade de Leicester, no Reino Unido, a expectativa é de que nações europeias, da Oceania, Israel e partes da Ásia, como Singapura e Coreia do Sul, possam colher os louros econômicos do seu sucesso no controle da pandemia já no meio do ano. You may have a kind of risk coding of countries like, green is Europe, green is Southeast Asia, orange is, say, USA, India and Africa, because the vaccine rollout's not really extended very far, and the red might be South Africa, Brazil, USA, where you can see high levels of replication and low levels of vaccination. And I think I think, to be honest, that there may well be a partition, either in people's minds, or officially, or, on some travel blog. Os países que tendem a sofrer maior isolamento são os que não adotaram de maneira sistemática medidas de controle da Covid-19 nem negociaram vacinas antecipadamente, como é o caso do Brasil. Por enquanto, o Brasil só tem doses das vacinas Oxford AstraZeneca adquiridas pela Fiocruz e da Coronavac do Instituto Butantan, que seriam insuficientes para imunizar toda a população com mais de 18 anos ainda em 2021. O governo vem prometendo comprar de outros fabricantes e disse que fechou acordo com a Pfizer e a Janssen, mas as doses vão chegar aos poucos ao longo do ano. Desde o começo da pandemia, o turismo foi uma das áreas mais atingidas em todo o planeta. Mas com essa tendência de divisão do mundo em zonas, as zonas verdes, poderiam ver a retomada das viagens. Hoje, os países onde surgiram as variantes mais preocupantes do coronavírus, que são Brasil, África do Sul e Reino Unido, são os que têm mais restrições para entrada em outros países, segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo. Mas o Reino Unido tende a deixar a zona vermelha, já que a infecção caiu em 2/3 desde o início de um lockdown em janeiro, que ainda está em vigor. E a previsão é que todos os moradores com mais de 18 anos recebam ao menos uma dose da vacina até o fim de julho. Nesse meio tempo, outros países da Europa e da Ásia também já deverão ter vacinado de 60% a 70% da população. Esse é o percentual necessário para que a circulação do vírus comece a desacelerar, mesmo com a diminuição de medidas de confinamento. Para o professor Julian Tang, é provável que esses países da Zona Verde mantenham até 2022 restrições de voo para regiões do mundo que não conseguiram vacinar as suas populações. E mesmo que isso não ocorra, a procura por viagens para esses países deve cair naturalmente por causa dos riscos das novas variantes. What I think is going to happen is that, people will become fairly comfortable traveling between various countries that have been vaccinated, like, UK, Europe, UK, maybe Southeast Asia, where there's low numbers of virus replication in the UK, Australia, New Zealand, but they may not go to other areas where there's high viral replication ongoing, like the US at the moment, or South America, or parts of Africa and India, because those viruses are not being controlled by vaccination. And because of that, there could be an escape variant. A situação em Israel, país com melhor ritmo de vacinação até agora, dá uma pista de como essa divisão do mundo deve acontecer. Em Israel não é obrigatório se vacinar, mas as pessoas que não tomarem a vacina vão acabar isoladas do restante da população, sem poder frequentar a maioria dos espaços públicos. Isso porque as pessoas vacinadas lá já recebem o chamado passaporte verde, um documento eletrônico que permite acesso a restaurantes, academias de ginástica, teatros, cinemas e outros estabelecimentos. O país iniciou a abertura gradual da economia depois de 3 lockdowns com medidas duras de confinamento. Para os especialistas, essa divisão entre vacinados e não vacinados, vista em Israel, deve se repetir em escala global. Mas chama a atenção o caso dos países pobres, que não têm recursos para comprar vacinas e estão nas mãos de iniciativas globais de ajuda. Para o professor Peter Baker, da Universidade Imperial College London, esse cenário deve aprofundar a desigualdade social entre os hemisférios norte e sul. Pois é, meus amigos, O telescópio revolucionário está conquistando o mercado. Isso aí é a parte de publicidade, mas chegamos ao que interessa.
que foi, na verdade, trazer para vocês essa informação da BBC de Londres. Obrigado, Alessandra Passarinho. E realmente uma reportagem mostrando que nós temos que dominar essa doença antes que sejamos dominados por ela. Isso depende efetivamente das decisões de 3 níveis de governo. O governo federal, que é o mais importante deles, os governos estaduais, que vão ter que superar suas diferenças partidárias entre oposição e situação, e também os governos dos senhores prefeitos. Sobretudo, mais do que nunca, a gente precisa de honestidade, mais do que honestidade, a gente precisa de punição efetiva para aqueles que desonestos forem. Daqui a pouco eu volto, vou falar com vocês, vou falar do recado de vocês, como da Icleia Cardoso de Queiroz, que está cumprimentando a gente, mas agora eu vou fazer a satisfação do meu amigo Luiz, lá de São Paulo. Vou colocar aqui o Osmar do Breck, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Você já está vendo ele aqui, lá atrás dele você vê o Maracanã, olha a setinha aqui é o Maracanã, e aqui é um viaduto que tem, onde ele gravou essa música que é muito simpática, que é o Samba do Trabalhador, para alegrar um pouquinho mais a nossa tarde. Vamos lá. É que às vezes a internet anda meio falha, sabia? Mas se Deus quiser vai chegar. Pega no tempo. Todo dia é sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. Não é mole não. Todo dia é sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e dou café. E bebo metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Pois é a história do trabalhador brasileiro, que é o quê, né? Que é o quê? Pois é, olha, o Luiz Henrique Oliveira. Luiz, boa tarde para você, meu amigo.
Pois é, também aqui a Wanda, né? É Wanda o quê? Wanda... Ih, tá difícil. É Sandra Caldeira, é isso, Sandra? Desculpa, tá? É que realmente hoje tá, em função daquele colíriozinho que me pingado, ficou meio estranho, mas vai melhorar. A Rita Carneiro de Mendonça, também um abraço para todos. Alô, Rita de São Paulo. A Simone Leonel, minha sobrinha, muito obrigado, Simone, um beijo para você, querida. Simone, quanto mais vive, mais bonita fica, né? Mais ou menos isso, né? Rita Carneiro, oi Rita. A Cleia Cardoso de Queiroz, né? Que bom. Oi Cleia. Rafael Guedes, meu amigo da NBV, da Legião da Boa Vontade. Eu não me canso de agradecer, toda vez que eu vejo o Rafael, tenho que agradecer, porque eu me lembro que na crise da época da Rádio Tupi, lá em 2016, quando muitos dos nossos colegas andavam até passando fome, que a rádio não pagava, o Rafael, através do seu conhecimento com o professor Paiva Neto, né, conseguiu cento e tantas bolsas, na verdade, como é que chama mesmo, meu Deus do céu, cestas básicas. A gente nunca se esquece disso. Rafael, um abraço para você também. Aqui, deixa eu ver quem é. Denise Guzmán Silva. Oi, Denise, boa tarde, querida. A Denise Guzmán, Luiz Henrique. Hoje eu tenho aqui tá difícil. É uma pena, porque tá cortado, aí não deu para falar. Mas, Denise, na próxima eu falo, tá? Olha, Aziz Ahmed, Euciene Correia, alô Euciene, como vai você, querida? O Aziz Ahmed sempre aí, muito gentil com a gente. A Mara de Roche, a Mara, essa semana vou te tocar aqui, mas a Mara canta, é uma voz muito linda e tem uma música que eu particularmente gosto muito, que até de autoria me parece do Carlos Colla, é Aspirina, eu vou tocar aqui brevemente. Euciene Correia e Aziz Ahmed, abraço aos dois. Alex Nights, também o Erp Gomes da Silva. O Erp, meu querido amigo, grande Erp, saudade de você, rapaz. Qualquer dia desse eu ligo pra gente bater um papo virtual. Muito bem, pois o Erp já deve ter sabido que o caçador fechou, né? Que pena, né, rapaz? Resultado de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Muito bem, enfim. Meus amigos queridos, estamos aí, elogiando, o Luiz Henrique Oliveira, elogiando o nosso Osvaldo Breck, a música nota 10, realmente é muito bem-humorada, muito agradável, e ele tem uma voz muito bonita. A todos vocês, muito obrigado, amanhã tem mais, se Deus quiser, terça-feira, às 4 da tarde, e eu muito provavelmente estarei aqui vacinado, pelo menos da primeira dose. Fraterno abraço a todos vocês, namastê.